E muito boa tarde a todos. Estamos em direto para mais uma conferência online, desta feita dedicada ao jogo online e a respectiva regulamentação. Eu recordo que estamos a transmitir este evento em live streaming na página da JALP no Facebook. E o meu nome é Francisco Pinheiro, sou presidente da JALP, Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa, e para quem ainda não nos conhece, é uma associação recém-criada e que tem como objetivo principal apoiar e representar os jovens advogados no mundo lusófono. Este evento insere-se num ciclo de conferências online que a JALP está a promover durante o mês de dezembro e que pretende ser aquilo que o nome indica, portanto, um espaço descontraído, discussão, partilha e aprofundamento de conhecimentos, experiências sobre diversos temas da atualidade jurídica. Hoje temos um verdadeiro painel de luxo, se me permitem dizê-lo, ilustres oradores, representantes de diferentes jurisdições de língua portuguesa e que de facto têm muita experiência no jogo online e na respectiva regulamentação. Gostava de introduzir o meu colega Carlos Eduardo Coelho, que é vice-presidente da Assembleia Geral da JALP e que também ele é um especialista neste tema e a quem passo desde já a palavra para dar início a esta terceira talk da JALP. Força. Muito obrigado, Francisco, pela introdução, pela simpática apresentação. Antes de mais, bom dia a quem esteja a assistir do continente americano, boa tarde a quem nos vê da Europa e África, particularmente Portugal e das restantes jurisdições de língua portuguesa, e boa noite a quem nos vê aqui do meu lado do mundo, aqui no continente asiático. Antes de mais, queria agradecer em meu nome pessoal e na qualidade de vice-presidente da Assembleia Geral da JALP, a todas as pessoas que estão a assistir a esta talk, que retiraram um bocadinho do seu dia para nos acompanhar. Tenho a certeza que, atento à qualidade do painel que aqui temos hoje, não vão dar o seu tempo por mal emprego. O tema desta talk é jogo online e a respectiva regulamentação, a experiência lusófona. O ano 2020 foi um ano particularmente desafiante para o setor do turismo e do lazer e, em particular, para a indústria do jogo. A pandemia levou ao encerramento de centenas de casinos de base territorial, levou ao confinamento das pessoas em casa e levou também a que as pessoas se virassem para outras formas de entretenimento, nomeadamente o jogo online. Este cenário, por um lado, levou a que várias jurisdições e reguladores da indústria do jogo tenham sido encorajados a pensar mais cuidadosamente acerca da possibilidade de regulamentar o jogo online. Por outro lado, também, algumas jurisdições manifestaram preocupações acerca desta modalidade de jogo. E é exatamente para saber o que se passa hoje e o que se vai passar em sede de jogo online nas jurisdições de língua oficial portuguesa, em particular no Brasil, em Macau, Portugal, Angola e Moçambique, que aqui estamos. Ora, passo depois já à apresentação do nosso painel. Começo com o Gabino Oliveira. O Gabino Oliveira é o presidente da Comissão Executiva da APAJO, Associação Portuguesa de Apostas de Jogos Online, desde a sua fundação em 2018. É também o CEO da GoBet Entretenimento, empresa que opera licenças de apostas de jogos online em Portugal sob a marca Bet.pt desde 2016. Adicionalmente, desde 2014, é um dos fundadores e administradores da Rising Ventures, empresa focada no investimento em empresas de tecnologia em fase inicial de atividade. Temos também Filipe Meyer. O Filipe é sócio da CCA, Sociedade de Advogados em Portugal, desde 2012 e coordena a área de jogo. Tem desde sempre desenvolvido a sua atividade na área do TMT, Tecnologias, Mídia e Telecomunicações, tendo-se especializado nos setores dos mídia e da publicidade. Nos últimos anos, estendeu a sua prática à área do entretenimento, com particular enfoque no jogo e apostas online, bem como na área dos esportes. Luís Filipe Maia. Luís Filipe Maia é advogado formado pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco. Sócio fundador da FIMSA Advogados, Sociedade de Advogados com base em São Paulo, no Brasil. O Luís é General Member da International Masters in Gaming Law, autor de várias publicações na área de jogo. É também palestrante frequente em eventos internacionais de jogos e tem vindo a ser premiado e distinguido por inúmeras publicações, sempre na área de jogo. Por último, Pedro Cortejo. Pedro Cortejo é advogado desde 2003 e, portanto, bem a tempo de se fazer membro da JALP. É sócio do escritório de Rapp, Lindley e Cortejo, advogados e notários, que tem sede em Macau, escritórios em Lisboa e em Anshin, na China continental.
Está inscrito como advogado em Portugal, em Macau, em Portugal, Brasil, como advogado transfronteiriço no Departamento de Justiça de Guandong, podendo também exercer em Timor-Leste. É docente convidado da cadeira de Direito do Jogo da Faculdade de Direito de Lisboa, da Universidade Católica Portuguesa. Sem mais delongas, e porque o que interessa é ouvir os nossos palestrantes, vamos passar ao debate. E vamos começar por falar um bocadinho sobre o enquadramento legislativo. Eu vou lançar aqui uma pergunta ao painel. Muito sucintamente, podem nos indicar os traços essenciais do enquadramento legislativo atual em sede de jogo online? O jogo online está ou não regulado? Em caso afirmativo, que modalidades é que estão reguladas? Jogos fortuna ao azar, sports betting e outros. Naquelas jurisdições onde não está regulamentado, seria importante perceber se avizinham algumas alterações legislativas quanto a esta matéria. Eu vou começar com o Filipe Meyer, que nos vai apresentar os traços gerais do regime jurídico português, bem como, muito brevemente, apresentar a recente legislação angolana, aprovada em meados deste ano, e dar um breve apontamento sobre Moçambique. Filipe, passo-lhe a palavra. Olá a todos, boa tarde. Queria agradecer à JALP a iniciativa, acho que é ótimo podermos falar de áreas como o jogo online. Já tive a oportunidade de ver outros eventos, como o vosso webinar também dos segredos de negócio. O de arbitragem não vi, mas muitos parabéns, não só pelos eventos como pela associação em si. E queria também cumprimentar aqui os meus colegas e sentir muito honrado e esperar ainda aprender bastante não só sobre o jogo online em Portugal e também nas outras jurisdições tão bem representadas aqui estão. Muito sucintamente, para vos falar um bocadinho do jogo online em Portugal, sim, está regulamentado, está legislado desde 2015. O Decreto-Lei 66 de 2015, que surge numa autorização um bocadinho anterior, em 2014, depois de muitas discussões e vários sucessivos governos que discutiram várias comissões interministeriais e, finalmente, em 2015, tivemos uma lei de jogo online. Claro que o jogo territorial já existe há bastante tempo, é uma lei já de 82 e já existiram outras leis anteriores a regular essa situação, mas há muito tempo que já se reclamava uma existência de jogo online, uma lei de jogo online ou uma legislação, e ela veio finalmente a ocorrer em abril de 2015. A legislação, muito sumariamente, para vos dizer que assenta num pressuposto de licenciamento, ou seja, isto para vos explicar que o princípio geral é que qualquer entidade que cumpra certos requisitos pré-existentes na lei relativos à sua capacidade técnica, à sua idoneidade e à sua capacidade financeira, poderá ser elegível para obter uma licença. Portanto, a lei, isto contrapondo, por exemplo, o que nós temos na realidade do jogo territorial, que é sempre no princípio de concessão, que poderemos falar depois um bocadinho melhor sobre isso, mas não, para agora não é tão importante. Ou seja, em Portugal adotou o modelo, chamamos de um modelo aberto relativamente ao jogo online, porque a contraposição, ou seja, assenta em qualquer entidade pode obtê-lo, em contraposição ao modelo de exclusividade, que existia, por exemplo, existe ainda para certos jogos, os chamados jogos sociais, a Santa Casa Misericórdia, ou para um modelo semi-aberto ou um modelo de concessão que só são atribuídas concessões por concurso para o efeito. Portanto, o princípio geral é este. Em Portugal há um princípio de licença para um determinado número de jogos e apostas online. Neste momento, a lei do jogo online contempla 3 realidades, categorias distintas. Temos apostas desportivas à cota, por um lado, apostas hípicas, que não existem, não existe até o momento nenhuma licença atribuída, mas existe um regime jurídico para o efeito. Essas podem ser mútuas ou à cota, e os chamados jogos de fortuna ao azar, que têm 12
categoria, 12 tipos distintos que passam desde o bingo, que é neste caso considerado um jogo fortuna ao azar aqui na lei de jogo online, ao baccarat, o blackjack, a roleta francesa e americana, várias modalidades de póquer, e portanto qualquer entidade que venha a requerer uma licença terá que ter uma licença para jogos de fortuna ao azar, vários jogos de fortuna ao azar, outra licença para apostas desportivas, à cota, e outra licença diferente para apostas hípicas. Isto é o que chamamos de legislação. Depois, paralelamente a isto, temos a regulamentação, que é todas as regras, digamos, administrativas que o Serviço de Inspeção e Regulamentação do Jogo disponibiliza relativamente às regras de cada um dos jogos, por um lado, e outros regulamentos mais técnicos relativamente ao sistema técnico de jogo, de cada uma das que o operador tem que ter e que cumprir. Para além disto, ainda existem as instruções, que são regras mais técnicas do regulador, orientações, digamos que é a sua interpretação legal de certos princípios que estão subjacentes à lei, e por fim ainda há uma quarta categoria de normativo, digamos assim, que é relacionada com, que conhecemos o primeiro exemplo este ano, que é o Manual de Boas Práticas de Publicidade ao Jogo. Portanto, como podem ver, só regulamentos, há 22 regulamentos, se eu bem me lembro, mais a lei, mais algumas orientações, e portanto há aqui um quadro normativo relativamente complexo e relativamente grande para esta realidade do jogo online. Mas e já agora, Filipe, desculpe, diga. E já agora podemos passar para Angola? Claro, Angola. Angola como o Carlos disse, é um regime bastante mais recente. O regime veio aqui veio uma nova lei do jogo, portanto uma lei de jogo territorial e também para o online, que surgiu em 2016, e depois, recentemente, agora em maio de 2020, veio haver um decreto que veio regulamentar, à semelhança do nosso decreto-lei de 66 de 2015. Portanto, a lei angolana é muito semelhante à lei portuguesa, digamos que a inspiração é óbvia no normativo português, tem uma diferença bastante grande, duas diferenças bastante grandes. Uma delas tem a ver com o período da licença, ao contrário de Portugal, que são 3 anos a duração da licença, que é, aliás, uma crítica que é feita à lei atual. Em Angola temos uma licenças por períodos de 10 anos. E os impostos também são uma realidade diferente em Angola e em Portugal, relativamente a esse normativo. Mas para reter Angola, aquilo que eu falei à partida em relação a Portugal, Angola é muito semelhante, há as mesmas fases. Há mais 2 jogos, que é o Dragon e o Tiger, confesso que não conheço as regras, que também estão nem a sua regulamentação. E, portanto, Angola, digamos que é uma inspiração evidente no quadro normativo português. Passando a Moçambique. Moçambique é um regime bastante diferente e bastante curioso, porque, digamos assim, porque a lei, o legislador veio admitir o jogo virtual bastante mais cedo. Eu penso que é logo do início de 2010, portanto a lei do jogo veio admitir expressamente a possibilidade de serem explorados jogos de fortuna ao azar virtualmente. E depois há uma regulamentação que fala num regime de uns requisitos mínimos dessa mesma exploração, que são mediante a autorização do ministro que superintende a área do turismo, e depois mais 2 regimes dois requisitos de localização da infraestrutura e que não sejam oferecidos a menores. Mas depois não existe propriamente, pelo menos de uma maneira minuciosa ou regulamentada, digamos assim, os requisitos a que deve obedecer essa licença. E, portanto, existe admite-se o jogo, está expressamente consagrada a sua possibilidade, existe a atribuição de licenças. Agora, o regime que os operadores terão que cumprir
não se encontra tão bem definido. E, portanto, resumindo, esta é a realidade também em Moçambique. Muito obrigado, Filipe, por ter corrido estas 3 jurisdições. Passamos agora para o Brasil. Fala-se para o Luís Filipe Maia, fala-se do Brasil como o próximo grande mercado do jogo a nível mundial, mas é sempre, ainda não é. Ou seja, o que é que se passa, Luís? Em que estado é que está o jogo online no Brasil? Pode-nos explicar muito sucintamente? Carlos, bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, obrigado pelo convite. Agradecer a Jalp, agradecer a todos. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, dependendo de que lugar vocês estão. Aqui no Brasil, a gente tem algumas situações peculiares, né? Então, a depender do tipo de jogo. A gente tem apostas sobre corridas de cavalo, sempre foram permitidas, então, tanto online quanto no meio físico. Então, a gente tem um site especializado nisso, operando, que inclusive foi recentemente adquirido por uma empresa sueca. Tá? Poker no Brasil não é entendido como jogo de azar, não é entendido como gambling. Poker no Brasil ele é entendido como um jogo de habilidade, então ele é legal no Brasil, você não precisa de nenhuma autorização, nenhuma licença para operar poker, seja online, seja offline. Então, sites de poker no Brasil não precisam de licença ou autorização para operar. E aí a gente vai para a questão de apostas esportivas, loterias e cassinos. Loterias. A loteria no Brasil só pode ser operada pelo governo federal ou pelos governos estaduais. Recentemente teve uma decisão do Supremo Tribunal dizendo que todos os estados podem ter loterias. Todos os estados podem ter loteria pela internet e o governo federal também pode ter loteria pela internet. Tá? E aí existe uma discussão que está longe de ser pacificada, que é, o governo federal pode ter loteria pela internet, pode receber aposta de jogadores residentes no país inteiro. O estado do Amapá pode receber apostas só de moradores do Amapá ou pode receber apostas de moradores do país inteiro? E por que existe essa discussão? Porque existe no Código Civil brasileiro uma regra de que contratos celebrados entre ausentes reputam-se celebrados no local onde a proposta foi feita. E a aposta, o jogo lotérico, ele é um contrato. Então, existe essa discussão, que é uma discussão que está longe de acabar ainda. E aí a gente vai para a aposta esportiva. A aposta esportiva foi legalizada no Brasil em dezembro de 2018, é a Lei 13.756 de 2018. Essa lei criou como modalidade lotérica a chamada aposta de cota fixa. Tá? Modalidade lotérica de aposta de cota fixa. E o que é que significa isso da cota fixa? Desculpe, Luís. É uma modalidade lotérica, ela criou a aposta esportiva como modalidade lotérica, que é algo que a gente conhece internacionalmente como fixed odds. Só que pendente de regulamentação. Então, o governo federal tinha 2 anos, renováveis por mais 2 anos para regulamentar. E ainda está nesse processo. Não foi regulamentado, a gente não tem nenhuma licença disponível. Com essa decisão do Supremo Tribunal, os estados podem operar todas as loterias existentes no nível federal. Bom, se a aposta esportiva é uma das loterias federais, consequentemente, os estados, teoricamente, também podem operar e podem licenciar, conceder apostas esportivas. Então, a gente está agora no meio desse imbróglio então agora a gente também vai ter licença de aposta esportiva estadual? E se a gente vai ter licença de aposta esportiva estadual, como é que isso vai funcionar no online? A gente está no meio de uma insegurança jurídica complicada agora. E os jogos de fortuna, só para clarificar, os jogos de fortuna ao azar não podem ser oferecidos por via online. Se a gente está jogos falando de casino.
Então, jogos de cassino, porque no Brasil a gente tem uma definição diferente de jogos de fortuna e azar, a gente não tem essa definição. A gente tem uma definição de jogo de azar, que é uma definição de 1941, super antiga, e que são três, é uma definição que tem 3 conceitos. O jogo cujo resultado depende exclusiva ou principalmente de sorte, aposta sobre corridas de cavalo fora de local autorizado e aposta sobre outros eventos esportivos. Tá? Então, esses 3 itens são considerados jogos de azar. Aí veio a lei de 2018 e criou essa modalidade lotérica, apostas esportivas. Então, respondendo a tua pergunta, jogos de cassino, com exceção de pôquer, tá? Jogos de cassino, com exceção de pôquer, não são permitidos no Brasil. Ok, muito só obrigado. que a gente tem uma outra questão. O Brasil é um mercado cinza, é o que a gente chama de um grey market. Por quê? Porque se a operação é fora do Brasil, então se eu tenho uma licença em Curaçao, se eu tenho uma licença em Malta, se eu tenho uma licença em Gibraltar, eu posso aceitar a aposta de jogador brasileiro. Por quê? Pela mesma questão. Como a regra brasileira diz que o contrato celebrado entre ausente é, para a lei brasileira, celebrado no local onde a proposta foi feita, essa aposta foi feita em Malta, em Gibraltar, em Curaçao. Então, essa aposta ela não está sujeita à lei penal brasileira. Por quê? Porque a lei de contravenções penais, no artigo 2º, ela diz que ela só se aplica a contravenções cometidas dentro do território brasileiro. Então, a gente tem também um mercado cinza bem grande hoje para apostas esportivas e jogos de cassino online para operadores estrangeiros. Ok, obrigado, Luís. Passamos agora para Macau. Macau é considerada por muitos a meca do jogo mundial. Uma região com apenas 30 km², apresentou no ano passado receitas de jogo de cerca de 32 mil milhões de euros. Contudo, não foi o jogo online, ou o jogo interativo, como com certeza o Pedro nos vai explicar, que contribuiu determinantemente para este número, pois não, Pedro? Viva Carlos, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu não sei se tenho idade para ser sócio da JALP, mas se tiver, terei todo o gosto em ser sócio da JALP. Já passei um bocado da idade do jovem advogado, mas terei todo o gosto. Boa noite também aos colegas de painel e todos os que nos estão a ouvir. Não foi. Nós só temos, se quiseres, temos a definição de jogo interativo na lei de jogo, na lei 16/2001. Ao contrário do que acontece em Portugal, só temos concessões, não temos licenças. E, nesse sentido, é definido como jogo interativo, o jogo são três requisitos que temos, em que um prémio em dinheiro ou outro valor é oferecido ou pode ser ganho nos termos das respectivas regras. Um jogador entra ou participa no jogo através de meios de telecomunicação, nomeadamente através de telefone, telefax, acesso via internet, rede de dados, etc. E o jogo é igualmente oferecido ou aprovado como jogo de fortuna a usar em máquinas ou em casinos. Ora, isto está na lei de jogo, a verdade é que nunca houve a regulamentação dos jogos interativos. Há a proibição das concessionárias de jogo territorial poderem ter também uma concessão de jogo interativo. O que nós temos mais perto disso chama-se a lotaria, e quando o Luís Filipe Maia estava a falar, eu estava a lembrar-me disso, lotaria de apostas esportivas, que está desde 1998 com um contrato de concessão com uma das sociedades chamada SWOT. Essa concessão tem sido renovada várias vezes, mas o que representa quase menos de 1% do GGR, do Gross Gaming Revenue, que Macau consegue fazer. E porquê? Porque Macau vive dos casinos e vive sobretudo, quando nós somos casinos, vive sobretudo do baccarat. Portanto, nós quando olhamos para jogo em Macau, olhamos para jogo territorial e olhamos para baccarat. Se me perguntas, e eu acho que a seguir podemos até discutir sobre o que é que pode acontecer ou não, se devíamos ter jogo interativo, até agora continuamos a ser o maior mercado de jogo do mundo sem jogo interativo e, portanto, eu sou pela inovação, acho que devemos inovar, acho que devemos apresentar, também diversificar no âmbito dos jogos, porque não é só achar que a diversificação é feita na economia, mas a verdade é que Macau vive dos casinos e não sei até que ponto é que a população de Macau e quem vem cá jogar gostaria de ter jogo online. Esse é um tema que já vamos, se calhar, aqui abordar à frente. Ok.
Ok, pronto, Pedro, muito obrigado. Deixa-me só dizer também, em termos de números, quando nós olhamos para as apostas, só temos duas apostas. Temos apostas de futebol e apostas de basquetebol, nas tais loterias. E este ano temos 280 milhões de patacas, são 28 milhões de patacas de Gross Gaming Revenue. No caso do futebol, e 95 milhões de patacas, com 9,5 no caso do basquetebol. Portanto, não podemos apostar em mais nenhuma modalidade que não essas duas. E essas modalidades podem também ser apostadas, não vou dizer online, mas com muitas limitações, com o registro do jogador feito. Em termos de volumes de apostas, estamos a falar de 277 milhões de euros no caso do futebol. Isto é volume de apostas, não é o GGR. E em 132 milhões de euros no caso do basquetebol. Todos estes números são números, eu diria, irrisórios. E a verdade é que também não houve nenhum aumento em relação ao ano anterior nestas modalidades de apostas esportivas que nós podemos fazê-las através de meios telemáticos, vamos chamar-lhe assim. E, portanto, o jogo territorial é que domina em Macau, não há dúvidas, não é? Não há nada a fazer, e eu não sei se haverá no futuro alguma coisa a fazer nessa matéria. É o que era. Em termos de relativos, e há bocado falaste dos 32 milhões de euros, são 36 mil milhões de US dólares, que é quase tanto como todo o mercado americano nos Estados Unidos. Estamos a falar de 41 milhões em todos os jogos, sem ser jogo índio, nas tribos. A verdade é que estamos a falar de quase o mesmo, com esta área que tu sabes, que não é quase nada. Certo. São números impressionantes. Muito obrigado, Pedro, pelos teus comentários, pela tua explicação. Portanto, parece-me, e agora tendo ouvido estas três experiências, o enquadramento legislativo, que nós temos aqui realidades bastante diferentes nas nossas jurisdições. Enquanto Portugal e Angola parecem ter decidido avançar para uma regulamentação compreensiva do jogo online, o Brasil, e como estava a dizer o Luís, em particular relativamente às apostas desportivas, encontra-se em pleno processo de produção legislativa quanto à regulamentação das mesmas, bem como de discussão sobre a legislação de outras modalidades de jogo. E Macau, como acabou de dizer o Pedro, a legislação prevê o jogo interativo, o jogo online, há quase 20 anos, mas até agora nunca permitiu a sua exploração por quaisquer entidades. Com exceção, pronto, obviamente aqui das lotarias do sports betting e das apostas hípicas. Interessa perceber, e isto eu gostava de perguntar ao painel, o que é que motivou esta regulamentação compreensiva do jogo online em Portugal, a Angola? O que é que motiva também as intenções de regulamentar no Brasil? E no caso de Macau, o que é que justifica a não regulamentação? São motivações de ordem política, ordem social, económica ou outro? E era isto que eu gostava de saber. E agora vou passar a palavra ao Gabino Oliveira. Olá, muito boa tarde, Carlos. Obrigado para já. Primeiro que tudo, parabéns pelo evento e espero que façam mais e estarei sempre disponível, obviamente, para discutir o jogo sempre que for pertinente. E obrigado pelo convite que me fizeram. O que é que motivou a regulamentação do jogo em Portugal? Bem, para já, o jogo é um fenómeno o jogo online é um fenómeno que vem já desde os anos 2000, o início dos anos 2000, e crescentemente, até pelo avanço da tecnologia, tornou-se uma realidade socioeconómica crescentemente, e com operadores ainda antes da lei de 2015 a operar em Portugal. E foi, creio que em 2010 que se anunciou esta necessidade de criar uma lei de jogo em Portugal, e demoramos 5 anos e bons anos para legislar, e bem, na minha opinião. O que é que são os fatores de contexto que levaram à legislação que temos hoje?
Portugal faz parte da União Europeia e, portanto, tem que também cumprir algumas regras, alguns princípios basilares, e esta lei de jogo está sujeita a essas regras e tem aqui alguns princípios que teve que respeitar. Por um lado, tem que ser coerente, tem que regular os produtos que estão disponíveis no mercado e, portanto, não deixar de fora produtos, e penso que aqui temos uma boa oferta de produtos permitidos pela nossa lei. Também não deve ser uma lei discriminatória e, portanto, deve permitir o acesso a todos os que cumpram os requisitos a uma licença de jogo. E também não deve ir além do necessário para atingir esse objetivo. E, portanto, e daí também explica também um pouco porque temos um modelo de licenciamento. Mas as principais motivações, sendo que é uma atividade que ao longo dos anos foi crescendo, também tem a ver com princípios fundamentais e algumas necessidades. Desde logo, a proteção do consumidor, que é central aqui, e sobre 2 pontos de vista. Primeiro, que na proteção do consumidor e permitindo o licenciamento, o regulador tem o poder de controlar a oferta, multar aqueles que não estão em conformidade, leia-se os operadores, e ao mesmo tempo também combater o jogo ilegal. E isto confere direitos aos consumidores para poderem lutar pelos seus direitos quando existe conflito com o operador. Mas, por outro lado, na proteção do consumidor temos um aspecto muito importante que tem a ver com a proteção dos mais vulneráveis e a introdução de mecanismos de jogo responsável. Temos também uma outra motivação, e esta também é importante, que é a captação de receitas fiscais relevantes para o Estado, e não só para o Estado. Aqui também tenho que referir que o apuramento da receita fiscal também é canalizada para financiar federações desportivas, clubes e obviamente, outras entidades do Estado. E também... Deixe-me só, desculpe interromper, deixe-me só perguntar, pode-se dizer que essa função de obtenção de receitas terá sido a razão fundamental para esta legislação, ou não se pode dizer isso? Eu acho, era isso que eu estava a tentar, e estou a tentar dizer, porque na verdade não podemos só apontar uma motivação, é um conjunto de motivações. E a proteção do consumidor, a captação de receitas é relevante, sim, e também estamos na União Europeia e para além de um conjunto de outros princípios, há também uma atenção grande e uma necessidade de combater o branqueamento de capitais e a fraude. E julgo que estes são os fatores principais que motivaram a legislação e que, do meu ponto de vista, e obviamente há depois uma série de influências de outras jurisdições, como Portugal teve a influência da legislação em França, em Espanha e da Dinamarca. Mas estes são, na minha modesta opinião, os principais motivadores de regular a atividade, porque é incontornável que é uma realidade social e económica, e a fuga também de receitas e de capitais para fora do país também, obviamente, foi um fato relevante na tomada desta decisão. Aí também concordo com você. Muito obrigado por esta explicação. E passamos agora para o Brasil. Luís, o que é que atualmente motiva o governo brasileiro a querer legislar as apostas desportivas, também online, e outras modalidades de jogo? Quais são as razões subjacentes? São mais ou menos as mesmas que Portugal ou serão outras?
Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, primeiro existe uma realidade social, né? O jogo existe. O jogo online existe. Não dá para fingir que a proibição é efetiva. A gente tem uma proibição de jogo no Brasil desde a década de 40, aí fazendo quase 80 anos, que nunca foi eficaz. Hoje o governo não arrecada imposto, a gente não tem criação de emprego no Brasil, não tem geração de riqueza e tem só remessa de dinheiro para fora. A gente tem, por estimativas hoje, por exemplo, a gente tem um mercado legal de jogo no Brasil da ordem de quase 14 mil milhões de reais. O mercado ilegal, por ilegal entenda esse mercado cinza e contravenção, é estimado em 22 mil milhões. Então, o mercado não oficial é muito maior do que o mercado oficial. E o mercado potencial, né, se tivesse tudo regulamentado, é de 73 mil milhões de reais. Então, tem muita riqueza sendo deixada em cima da mesa e o governo finalmente percebe isso e tem uma equipe muito competente trabalhando nesse projeto e com as melhores intenções de regulamentar isso. Claro que isso não depende só do governo, né? Assim, depende do legislativo também. E aí tem toda uma dificuldade política para fazer isso acontecer. Ok, muito obrigado, Luís. Passamos agora para Macau. Pedro, quais é que são as preocupações que o governo, a população de Macau tem para até hoje nunca terem regulado o jogo interativo? Ou trata-se simplesmente de uma questão de inércia ou desnecessidade até, porque há pouco tu referiste os números e portanto, Macau já tem um flow de receitas impressionante vinda do jogo. O que é que justifica esta falta de regulamentação do jogo interativo? Carlos, eu acho que podíamos fazer aqui uma espécie de uma resenha histórica sobre o jogo em Macau, que começou em 1847, depois voltaria em 1849 com o Fantan, mas a verdade é que ao longo destes tempos todos, o jogo e as políticas, não só do governo que administrava antes de 1929, como do governo que administra depois de 1929, o governo chinês, as políticas são muito no sentido de o jogo ser mal visto. Começou em meados dos anos 20 do século passado, ainda na administração portuguesa, houve um governador que disse: nós vamos terminar com o jogo em Macau, nós queremos ter outras formas de receita e, portanto, o jogo é para terminar. Isto estamos a falar de 1920, 1918, coisa parecida. Depois disso, em 61, houve de facto uma pequena alteração e chegamos a 1999, e quando nós chegamos a 1999, nós temos que perceber que o jogo, a prostituição e as drogas são uma espécie de demónios sociais para a República Popular da China. O jogo é uma espécie de um mal menor, mas também um motor da economia. Nós só temos indústria hoteleira, só temos turismo porque temos jogo, e só temos imobiliário porque temos jogo, só temos sistema financeiro porque temos jogo. Nós temos que olhar para o jogo como se olha para o petróleo na Arábia Saudita ou no Médio Oriente, ou provavelmente no Texas. Eu costumo dizer como se olha para as batatas numa terra chamada, eu não me lembro agora do nome, nos Estados Unidos, ou o alho em Gilroy, que é uma cidade da Califórnia. Portanto, Macau é jogo, é turismo. Agora, a política pública da República Popular da China e a política também pública do governo de Macau, sentado nestes 41 milhões de turistas que vieram cá o ano passado e que deixaram nos cofres da RAEM uma quantidade de dinheiro, faz com que as pessoas não pensem muito nas questões do jogo online. Portanto, é muito melhor conseguir controlar aquilo que se passa dentro dos casinos e aquilo que é o jogo físico do que nós temos jogo online, que é algo também um pouco desconhecido, sobretudo para o governo de Macau, porque não precisou. Por outro lado, temos uma taxa de prevalência, e isso é algo que é preciso dizer, na população de Macau,
E nós, eu e tu, não é, que vivemos aqui, se calhar não nos apercebemos muito, mas Macau tem provavelmente das maiores taxas de prevalência de jogo compulsivo da Ásia. Estamos a falar de Macau, tem à volta de 4,3%. O Japão, se considerarmos o PAS 5, tem 5%. E Hong Kong, veja-se bem, tem 5,8%. Portanto, da parte do governo de Macau, a possibilidade de introduzir jogo online existe aí desde que esta lei foi feita, desde 2001. Havia uma lei que terá ficado na gaveta, isto não sou eu a dizer, disse quem na altura era responsável por isso, o nosso querido colega Jorge Costa Oliveira, eu confirmo isto há muito pouco tempo, que tinha a lei na gaveta e a lei nunca saiu da gaveta e, portanto, nunca houve vontade política para que isso acontecesse. Este ano começou a falar, claro, porque as receitas desceram e, em alguns setores da sociedade, estamos a falar também de alguns deputados, pôs-se a possibilidade de introduzir ou de voltar a falar no jogo online. Se queres que diga, e eu gostava muito que isso existisse, que eu não vejo isso acontecer nos próximos 5, 10 anos, mas a verdade é que, a não ser que a política pública mude, Macau continua a ser a capital do jogo, mas a capital dos casinos físicos. Ok, muito obrigado, Pedro. Eu saltei aqui o Filipe Maier, mas já agora pergunto-lhe apenas se tem alguma coisa a acrescentar ao Gabino Não, eu penso que o Gabino partilha exatamente a mesma opinião. Eu acho que o jogo, enquanto realidade social, ele existe, quer seja legislado, quer seja regulamentado, quer seja autorizado ou não autorizado. E eu, pelo menos, e penso que isto é o que levou Portugal, assim como terá levado Angola e Moçambique a legalizar, é que a melhor maneira de combatermos o jogo ilegal é precisamente criar um quadro legislativo que permita ao Estado assegurar que se joguem com condições de segurança para proteger exatamente o que o Gabino referiu, os mais vulneráveis, os menores, e não só isso, coisas tão simples como haver uma garantia financeira de que a casa perdendo atribui o dinheiro ao jogador, a integralidade e a própria fiabilidade do jogo, não é? Porque nada nos garante que um operador ilegal não vicie resultados numa roleta ou num qualquer jogo de cartas. Portanto, todas essas coisas que podem suceder se não houver uma regulamentação, se não houver um controle e se não houver uma fiscalização, não acontecem. E não vale a pena estar o Estado, polícia, porque assistimos isto durante vários anos, e o Gabino, como responsável por uma associação, sabe que é muito melhor do que eu andarmos atrás de operadores ilegais online, se andar atrás de operadores físicos de casinos clandestinos era difícil, quanto mais jogos online que desaparece de um determinado domínio e aparece meia hora depois no outro lado. Portanto, aquilo que levará qualquer Estado a regulamentar é essa primeira razão, de controlar uma atividade que pode causar, de facto, problemas, e a segunda, claro, que não podemos negar que são razões de ordem económica, claramente também, porque só fazendo e Portugal é um país pequeno, mas no ano 2019, 2020 não temos dados concretos, gerou uma receita bruta de 215 milhões de euros, o que deu perto de 100 milhões de euros em impostos em 2019, o que, aproximando do jogo físico, do jogo territorial, que gerou outra receita bruta de 319 milhões de euros, são números que convém ter em conta. E, mais uma vez, se é uma realidade económica que existe, como tudo na vida, deverá ser taxada. Portanto, desse ponto de vista, acho que são as duas situações relevantes que devem sempre ter em conta, ser tidas em conta quando se vai regulamentar. Muito bem, muito obrigado. E já agora, já que estava a falar agora destes números, e eu vou fazer aqui uma pergunta ao Gabino na sequência do que acabou de dizer. E a pergunta é, foi ou não positiva a introdução do jogo online em Portugal? Estou com o microfone ligado. Claro que foi sobre todos os aspectos. Portugal há 4 anos começou em 2016, salvo erro, com 3 operadores e neste momento tem 15.
Para além disso, tem demonstrado um crescimento orgânico e até muito alinhado com a entrada de novos operadores e, portanto, parece-me a mim que só vieram resultados positivos desta legislação. Se calhar daria aqui alguns números. Sim, por favor. O crescimento, o valor se me dão licença, o valor da receita bruta gerada pelo mercado, eu não vou falar em 2016 porque só foi meio ano, mas em 2017 o mercado gerou 122 milhões de euros de receita bruta. E no ano seguinte, peço desculpa, mas no ano seguinte gerou cerca de 152 milhões de receita bruta. E em 2019, como disse agora o Filipe, cerca de 215 milhões de receita bruta. Portanto, estamos aqui a falar que de 2017 para 2018 foi um crescimento à volta de 24% e de 2018 para 2019 um crescimento à volta de 40%. O quadro regulatório, em toda a sua linha e este modelo de licenciamento, permitiu que, ao contrário, por exemplo, da Suécia, que teve um modelo muito liberal e que, por exemplo, com impostos muito baixos, o imposto não é o único fator, mas contribui muito também para estas dinâmicas. Na Suécia houve cerca de 70, 80 operadores logo no primeiro ano, nos primeiros meses. E teve problemas em gerir essa quantidade de operadores, ao contrário do que podemos ver do que aconteceu em Portugal. Começamos com 4, estamos agora com 15, aliás, penso que superamos até o número de operadores que existe em França e, portanto, vejo que o crescimento do mercado tem acontecido com números relevantes ou muito interessantes, mas de uma forma orgânica e não temos tido os problemas que vemos noutros mercados, como muitos operadores, problemas de falta de conformidade desses operadores com a lei e, portanto, temos tido um contexto e um ambiente de mercado de jogo online em Portugal bastante, diria, estável, sem grandes problemas e que resulta destes vários fatores, da forma como se definiu os requisitos da lei, a proteção, os mecanismos de proteção do consumidor, todos estes fatores, porque Portugal aí tem um nível bastante bom na proteção dos consumidores, tem resultado num crescimento, eu diria, bastante saudável e sustentável do mercado. Portanto, eu só posso dizer que o nosso enquadramento legal foi uma boa base e é uma boa base para iniciar o mercado. Ainda só temos 4 anos, obviamente que há melhorias para fazer, mas também estas melhorias e a evolução do próprio mercado deve ser feita de forma cuidadosa e a introdução de alterações ou de medidas restritivas ou não tem que ser sempre feita de forma muito cuidadosa. Ok, muito obrigado. É bom saber que Portugal tem um exemplo de sucesso, ou pelo menos tem sido, de acordo com o que o Gabino acabou de nos apresentar. E tendo em conta este exemplo de Portugal, e eu passo agora para o Brasil, eu gostava de perguntar ao Luís Filipe Maia qual é que é, pronto, como estava a dizer, as apostas desportivas de cota fixa já foram legalizadas, mas ainda não foram regulamentadas. E também, e pelo que eu tive a ler, trata-se de um mercado, se calhar, de 3, 4, segundo estudos, 3, 4 bilhões de reais.
E a minha pergunta para si qual é que é a sua opinião sobre o impacto que a regulamentação sobre as apostas desportivas de cota fixa terá para o desenvolvimento do jogo em geral no Brasil? Será este um passo fundamental, um stepping stone, para que se venha definitivamente a abrir o mercado brasileiro de jogo, nomeadamente jogo de casinos? Então, vamos lá. A estimativa do mercado de apostas esportivas assim que abrir é de 8 mil milhões de reais. Então os meus números estão... Tá? Isso na abertura. Tá? O Brasil, o que dizem, é o potencial de ser o terceiro mercado mundial aí de aposta esportiva com números reais. Tá? Eu acho que sim. Eu acho que tem um potencial, sim, de ser um catalisador para a discussão do cassino online por diversos motivos. Tá? Primeiro, por uma pressão dos próprios operadores, porque os operadores que vierem para o Brasil e conseguirem as suas licenças vão ter dificuldades para competir com os operadores offshore, que tem um mix de produto com o cassino online. Então, um operador brasileiro que tiver só apostas esportivas, ele vai ter dificuldade para competir com o operador offshore. Então, se o Brasil não tiver mecanismos para barrar o offshore, depois que tiver um mercado local, essa competição vai ficar desleal. Além disso, é de interesse de todos os operadores internacionais poder oferecer no Brasil o mesmo mix de produtos que eles oferecem internacionalmente. Então, vai ter, de fato, uma pressão maior para que isso seja tratado. Então, eu acho que vai ser um catalisador, sim, para essa discussão. Ok, muito obrigado por partilhar a sua opinião. E passamos agora quero fazer uma pergunta relativa a Macau. E pronto, e apesar de ao longo das respostas anteriores o Pedro mais ou menos já ter expresso a sua opinião, eu acho que há aqui alguns números que convém referir. Ainda ontem saiu um estudo publicado pela Organização Internacional do Trabalho e que diz que se estima que o PIB de Macau venha a sofrer uma quebra de 52% em 2020. As receitas do jogo, aliás, as estimativas é uma descida de 80% ou mais comparativamente com 2019. E isto fundamentalmente, tal como o Pedro já tinha dito, pela dependência da economia de Macau do jogo de base territorial. Por sua vez, depende do turismo de massas. Ora, tendo em conta estes números, tendo também em conta o mercado de jogo online na Ásia, que se diz que movimenta cerca de 50 bilhões de US, fundamentalmente um mercado ilegal, digamos assim. Não serão estes fatores suficientes, Pedro, para que o governo da RAEM aproveite o processo agora de consulta e revisão da lei do jogo e avance para a regulamentação? E eu percebo, há pouco referiste preocupações também da China, e vamos imaginar que esse é um mercado que Macau não se vai focar. Ainda assim, não vale a pena as autoridades de Macau avançarem para a regulamentação do jogo online? Carlos, quando eu estou a dizer isto, eu dou-te a minha opinião, já estou cá há não sei quantos anos. Eu costumo dizer que cada dia que passa eu sei menos da Terra. É claro que eu quero e que faz sentido e que devíamos ter jogo online e que devíamos ter regulamentação do jogo interativo, para sermos rigorosos naquilo que estamos a dizer. É claro que o jogo interativo em Macau, e sendo Macau uma terra de jogo, seria o local onde mais sentido faria na Ásia nós termos um jogo online regulamentado e bem regulamentado. Temos alguns bons exemplos e os exemplos das Filipinas, na parte boa, não deixa de ser um bom exemplo. O exemplo de Singapura, até certo ponto, na parte de algumas apostas esportivas online, também é um bom exemplo. Mas nós, se olharmos depois para aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e para onde existem algumas das concessionárias de Macau que já têm operações de jogo
do jogo online em alguns dos Estados, estamos a falar dos grandes. É claro que sim, é claro que faz todo o sentido, é claro que nós temos que olhar para isto também como uma forma de diversificar a economia, como eu disse antes, como uma forma de atrair empresas de alta tecnologia, como uma forma de atrair outro tipo de massa crítica para Macau, que está muito limitado no setor dos jogos de fortuna ao azar, é um à parte, mas os dealers dentro dos casinos, os croupiers, só podem ser residentes de Macau. Portanto, nós estamos a falar de uma boa franja da população de Macau, que está dependente daquilo que faz o jogo, e, portanto, esses problemas sociais, aquilo que nós podemos ter, no caso de haver, esperemos que não, da situação continuar da forma como está, nós temos que olhar para outras formas de gerar riqueza. Há bocado, quando falavam de Portugal e diziam que um dos fatores foi a geração, não sei se estou a dizer isto bem, gerar receita para o Estado, em Macau, e não obstante, quando olhamos para a lei 16/2001 e para o artigo 1º que fala em coisas muito bonitas, como criar um centro de jogo, um centro de turismo internacional, a verdade é que a grande política pública e a grande razão por que existe jogo em Macau é para gerar receita. E é há não sei quantos anos. Estamos a falar desde, como eu disse antes, desde 1849, mais ou menos, de acordo com aquilo, isto numa primeira fase do século XX, de acordo com aquilo que eram as políticas na China. Portanto, quando nós tínhamos na província de Cantão, quando eram proibidos os jogos, o valor das concessões em Macau subia. Quando os jogos eram permitidos, durante algum tempo foram permitidos até 1949, então aí o valor das concessões descia. É a única forma de gerar riqueza para esta pequena terra, e podíamos ter outras. E podíamos ter os bons exemplos, porque nós o que temos de ter é a integridade no jogo, é jogo sem práticas criminosas, e tudo isso, em algumas das jurisdições que estão mais avançadas, e Portugal é um bom exemplo disso, tem-se conseguido. Eu prefiro ter atividades que nós sabemos que existem, mas dentro dos regulamentos e dentro dos cânones, do que depois temos sites a nascer a toda a hora e a Polícia Judiciária de Macau a tentar ir buscar, a tentar fechar sites até fora de Macau. E mais vale termos aqui os sites. Agora, sem a República Popular da China, se calhar os jogadores preferem ir a outros mercados. Depende também daquilo que for a evolução. Esqueci-me de dizer há bocado que o diretor da DCJ, que é a Direção de Inspeção e Coordenação dos Jogos, nosso regulador, aqui há muito pouco tempo, disse que não fechava nenhuma porta. Não sei se isto é uma pequena abertura da porta para podermos ter jogo online no futuro ou não, mas não é a dizer não. Responder à tua pergunta diretamente. Eu espero que sim, espero que aconteça amanhã. Ok. Obrigado, muito obrigado pela tua resposta. E agora, eu tenho agora aqui uma pergunta para o Filipe Meyer, e também porque, e apesar do Gabino nos ter apresentado uma imagem muito positiva da implementação do jogo online em Portugal, e também porque temos muitos jovens advogados de Portugal a assistir, eu gostava de perguntar ao Filipe Meyer, enquanto advogado, que dificuldades é que sentiu durante o processo de licenciamento de operadores, e também durante o exercício da atividade dos mesmos, que dificuldade encontra no cumprimento das obrigações previstas no regime jurídico dos jogos e apostas online? Pode-nos passar aqui um bocadinho da sua experiência? Claro que sim. Bom, eu vou-lhe dar a minha experiência, um bocadinho a minha experiência pessoal, que eu acho que que será comum, quer a minha, quer o próprio regulador e outros advogados que atuam nesta área. A primeira dificuldade que eu tive enquanto advogado de jogo online foi não existia nada para trás, não é? Porque nós não podemos partir da realidade do jogo territorial e do seu regime jurídico para o importar para o jogo online, e portanto a minha dificuldade foi apreender um regime jurídico que já, como vimos aqui, tão complexo, tão para lá do jurídico, com tanta componente técnica, componente tecnológica, componente informática, são dificuldades que, num curto espaço de tempo, foi muito difícil de apreender, de discutir com o regulador que sabia tanto ou mesmo que todos nós, ou seja, nada, no sentido em que não existia um lastro jurídico e regulamentar para trás, e, portanto, foi um processo de aprendizagem bastante difícil
num curto espaço de tempo. Mas as boas notícias foi um processo de aprendizagem rápida, e que, como referiu o Gabino, ao fim de pouco tempo já tínhamos seis operadores, e o mercado foi crescendo, portanto significa que houve um conhecimento da realidade jurídica, técnica e expectativa boa e rápida. Isso deve-se aos operadores todos e deve-se também ao regulador, que eu devo dizer que, do ponto de vista, de todos os pontos de vista, tem feito um trabalho excelente nas fases de licenciamento, quer na fase depois de supervisão. Mas dizendo depois, isto foi a minha experiência, agora dizendo as vertentes menos positivas do processo de licenciamento. O que eu aponto como aspectos menos positivos, eu relacionaria tanto menos com o aspecto jurídico, mais com o aspecto técnico. Ou seja, parece-me, na minha opinião, que durante o processo de licenciamento, como eu disse há bocado muito resumidamente, são 3 fases, uma fase jurídica inicial, uma fase técnica e uma fase de confirmação técnica. Aquilo que eu percebi que os operadores estranhavam está um bocado aqui na repetição. Primeiro, a segunda fase é uma certificação, portanto o operador tem que entregar uma certificação no sistema técnico de jogo, que no fundo, emitido por uma entidade terceira, um laboratório que certifica essa mesma sistema técnico de jogo, e depois, após essa certificação ser entregue e ser aceite pelo regulador, há uma terceira fase, que é basicamente o regulador vem testar ele próprio o próprio sistema técnico que já tinha sido certificado. A minha crítica aqui, ou a crítica que me foi transmitida enquanto operador, enquanto advogado nesta matéria, há uma certa repetição de processo, ou seja, se já foi certificada, essa certificação depois vai ser validada, então para que é que terá servido a primeira certificação? Isso por um lado. E depois, outro aspecto menos positivo tem a ver com a quantidade de níveis de reporte que, do ponto de vista técnico, é exigido que um operador tenha que disponibilizar para o regulador. De facto, é muito exaustiva essa informação, são milhares, eu não sou técnico informático nem quero ser, mas o que me dizem é que são milhares de milhões de bytes, falando em bytes, vamos depois para os teras, de informação que é diariamente reportada para o regulador. Isso seria muito bom se ela pudesse depois ser analisada propriamente. Eu tenho algumas dúvidas depois, com tanta informação, se ela servirá para aquela função que foi criada. Portanto, acho que poderá ter havido um excesso de exigências de reporte, digamos assim. Finalmente, também acho que houve alguma tentação de regulamentar em excesso algumas regras de jogo. Eu acredito no mercado que é e deve ser controlado do ponto de vista da proteção do jogador, do ponto de vista de seguir o dinheiro por razões de branqueamento de capitais e prevenção de terrorismo, tudo bem, mas acredito também que o mercado e o operador não deve tanto imiscuir-se nas regras ou na criatividade que cada operador pode oferecer, e, portanto, nesse aspecto, acho que poderia não ter sido tão exaustivo. Acho que houve aqui uma espécie de uma tentação de excesso de regulamentação. Muito bem. E, portanto, são esses os pontos. Filipe, muito obrigado por estas críticas. É bom saber, é bom que os jovens advogados também saibam as dificuldades que vão ter que passar, e o nosso tempo está a correr muito rápido, e eu peço só aqui ao Gabino, não sei se de um ponto de vista de um operador e do ponto de vista estar à frente da APAJO, se tem algo aqui a acrescentar ou se lhe têm sido reportadas outras dificuldades. Eu penso que o Filipe fez aqui uma breve descrição de algumas dificuldades que se tem, mas no geral eu também percebo
que a abordagem regulatória, que é baseada em regras e não em objetivos, são diferenças, há uma diferença substancial, faz com que o processo de licenciamento seja inicialmente muito exigente, mas também tem uma vantagem, que é que depois de ultrapassado o processo de licenciamento, as coisas correm bem e sabemos todos com que contar, e portanto há até mais certezas jurídicas naquilo que foi conquistado na fase de licenciamento, e portanto menos alterações no futuro estaremos sujeitos, quando, por exemplo, num contexto regulatório orientado por objetivos. E portanto há aqui sempre um equilíbrio a ter nestes processos. E portanto há melhorias com certeza. Nós agora sabemos que para o ano será muito provavelmente no ano da revisão da lei e obviamente que apresentamos as nossas propostas, mas sobretudo preocupados com como melhorar o mercado de jogo online em Portugal e como criar condições para que cada vez mais o jogo online se faça com operadores licenciados. E é importante então que no nosso mercado consigamos melhorar a gama de oferta que temos, e esse é um dos pontos principais do nosso foco, é como é que podemos melhorar a oferta, até porque quando falamos de combater o jogo ilegal, porque é uma realidade bem presente, não é só pela repressão, porque também temos que conseguir ir de encontro àquilo que as pessoas de facto procuram. E os operadores ilegais têm algumas vantagens, nomeadamente porque não pagam impostos, podem oferecer, por exemplo, nas apostas esportivas, odds bem melhores, não estão sujeitas a um conjunto de regras e, portanto, podem oferecer bónus como bem lhes apetecer. E, portanto, estamos muito mais focados em como melhoramos a nossa oferta e conseguimos trazer para dentro do mercado licenciado cada vez mais consumidores. Muito obrigado, Yamil, também por estes inputs ao que o Filipe tinha dito anteriormente. O tempo, de facto, passa a correr, já passámos a nossa hora de conversa. Eu tenho aqui várias perguntas para fazer, mas vão ter que ficar para uma próxima toque. Eu tenho aqui apenas um desafio muito rápido para todos vocês, e basicamente é o seguinte: imaginemos, vamos fazer um juízo de prognose, imaginemos que estamos em 2025, muito sucintamente mesmo, agradecia que me respondesse ao seguinte, e para o Luís Filipe Maia, a pergunta é: o Brasil vai ser o maior mercado de jogo online da América Latina? O Brasil vai ser um dos maiores mercados de jogo online do mundo, não só da América, definitivamente da América Latina. Eu diria que o Brasil vai ser o terceiro ou quarto maior mercado de jogo online do mundo. Tá? Eu falo que o Brasil o mercado de jogo online brasileiro é maior que o mercado norte-americano. O norte-americano é por estado, o Brasil é federal. O Brasil é um mercado único. Muito obrigado. Agora para o Filipe Meyer, os operadores de base territorial, as concessionárias de jogo, vão poder passar a oferecer o sports betting e eventualmente outras modalidades de jogo online nas suas instalações? Pois não, lá está, é futurologia, mas eu sim, claro. eu penso que não, quer dizer, não imagino num cenário até 2025 que isso aconteça, pelo menos no respeito às apostas esportivas, porque a lei, tal como é feita, não prevê essa situação para as apostas esportivas, prevê para outros jogos, por exemplo, outros jogos de casino que não estão contemplados na lei. Portanto, eu não veria os casinos a irem territoriais, a partirem para essa realidade. Mas lá está.
Nesta altura não Ok, sabemos. ok, muito obrigado. Pedro, e acerca de Macau, é uma pergunta parecida. As concessionárias de jogo de base territorial vão passar a explorar o jogo interativo? Pode acontecer, Carlos, pode acontecer, porque, como sabes, os concessionários de jogo nos Estados Unidos foram as primeiras a ser, as concessionárias, nos Estados Unidos não são concessionárias, mas as operadoras de jogo nos Estados Unidos foram as primeiras a ir contra aquilo que era o jogo online, e agora já estão todas dentro do jogo online. Se me perguntas se serão as primeiras, provavelmente sim, provavelmente serão elas as primeiras, no caso de haver regulamentação e de haver alteração da lei. Claro. Não sabemos se a lei vai ser alterada ou não, mas a haver sim, eu diria que sim, porque há mais confiança nelas do que em quem aparece, não digo do nada, porque quem aparecer terá que ter track record, terá que ter capacidade de o fazer. Mas conhecendo a realidade de Macau, era neles que eu apostaria. Agora, se querem ou não sei. Só uma nota em relação à minha pergunta, à resposta anterior. Não quer dizer que, aliás, existe que os operadores tradicionais de jogo territorial não tenham simultaneamente licenças para jogo online. Isso é uma questão diferente. Já existe, portanto, é uma realidade. Certo, a pergunta que fez é se dentro de casinos teríamos... Exatamente. Não, outra coisa diferente, se me permitem influenciar a alheia, é termos um guichê onde podemos fazer apostas online com uma das operadoras, não é? Que é o que acontece com a Santa Casa de Misericórdia. Isso é outra questão. Ok, muito obrigado. E agora o último desafio é para o Gabino. Se tal vier a ser possível, vai-se candidatar a uma licença de jogo online no Brasil ou em Macau? Eu estou bastante, neste momento, mais interessado em acompanhar os desenvolvimentos do mercado. Neste momento estou focado na nossa operação em Portugal. Vamos ver como evolui o Brasil, por exemplo, porque, por exemplo, começou neste processo em 2018 com o modelo de licenciamento e agora mudou, não sei se vai ser esse o formato ou o modelo final, mas mudou para o modelo de concessão, o que é bastante menos atrativo para a maioria dos operadores. E, portanto, é este um estado de espírito relativamente ao Brasil. Atento e acompanhar a evolução. Ok, muito obrigado. Pronto, eu julgo que já não temos tempo, julgo que podemos dar por encerrada esta talk. Da minha parte, resta-me agradecer à JALP pela organização do evento, a todos os que estiveram a assistir nas diferentes jurisdições da lusofonia, muito obrigado, e obviamente aqui ao nosso painel que tão ilustremente nos elucidou sobre esta temática de jogo online. Muito ficou por dizer, terá de ser para outra oportunidade. Um bem-aja a todos e passo a palavra ao Francisco para considerações finais. Obrigado, Carlos. Queria também, como já o fizeste, mas queria também agradecer em meu nome pessoal e em nome também da JALP a todos os presentes, não apenas aos oradores que aceitaram obviamente este desafio de 1 hora de debater o jogo online em português, isso é importante. O jogo online de facto é discutido muito, mas em inglês, mas acho que é a altura de o fazer também em português, e foi de facto um painel muito esclarecedor e bastante vivo. Como disse, é um privilégio de facto poder contar com a visão de quem conhece bem a indústria do jogo e de forma transversal aos diferentes ordenamentos jurídicos da CPLP. Tivemos uma audiência em bastante número, um número significativo, inclusive da Argentina. Não sei se concordarão ali com o Luís Filipe Maia em relação ao Brasil ser o maior mercado da América Latina. Poderá haver divergências a esse nível. Mas foi de facto muito esclarecedor. Recordo também que o Pedro tinha levantado a possibilidade de poder ser associado da JALP, que teríamos todo o gosto, desde que cumpra o requisito dos 20 anos de cédula definitiva. Se eventualmente já não cumprir, a Sociedade de Advogados pode obviamente fazer parte como associada coletiva. Ainda cumpre. Teríamos muito gosto nisso. E lanço também o desafio aos restantes oradores para que assim o façam, obviamente. É só fazer contas, não é? Tem que fazer contas. Contas não é contas do favor, é dos anos, também. Exatamente, e das jurisdições, não é? Porque estás inscrito em diferentes jurisdições. Por último, referi também que aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir em direto poderão fazê-lo mais tarde. Esta talk está a ser gravada e será disponibilizada nos
nos canais de comunicação da JALP, nomeadamente da nossa página de Facebook. Alguns colegas de Macau e Timor-Leste poderão, por restrições de horário, obviamente já é bastante tarde nestes dois países, mas poderão fazê-lo mais tarde. E aproveito também para referir que vamos ter mais uma talk na próxima semana, no dia 22, portanto, já na próxima terça-feira, desta feita sobre mobilidade dentro da CPLP, que é um tema também ele muito suscetível de controvérsia e discussão, boa discussão. E vamos ter, nesse caso, oradores também de Moçambique e Timor-Leste que se irão estrear neste modelo de talks que estamos a promover. Por último, agradecer a todos os presentes, uma vez mais, e estejam atentos, fiquem atentos nas próximas iniciativas da JALP. Um abraço e muito obrigado. Boa tarde. Beijo. Um abraço.